Eu, certamente, num posicionamento particular, sou bem contra, sou totalmente contra. Mas eu não posso dizer que é pecado. Eu não posso simplesmente subir no púlpito da igreja, ou vir aqui e falar para vocês, não bebam porque beber é pecado. Até porque a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez. Mas tem coisas que eu queria entender. E a gente pensa que é normal. Por exemplo, o camarada vai fazer um casamento da sua filha. Estou falando em tese, mas estou atingindo um monte. Eu queria entender como é que um crente faz uma festa e tem que contratar bebida para os convidados não evangélicos. Você entendeu? Vamos, olha, é porque o meu nível, você entende, o meu nível social, a minha reputação, eu venho uns amigos que não são crentes, que hora boa para você dizer que você decidiu não se contaminar. Aqui na minha casa não entra aquilo que possa contaminar outros, nem a mim, nem a outros. Se Jesus bebia vinho, eu também posso, não acham? Olha aí a pergunta do Juninho, professor. Como é que fica isso então? Como que a gente vai explicar isso pro Juninho? Nós temos que entender, Juninho, que tipo de vinho Jesus bebia. A palavra vinho na Bíblia, ela se refere tanto ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. Como nós podemos saber que o vinho que Jesus bebeu não era o alcoólico? Nós podemos utilizar dois textos que não deixam dúvida alguma. Primeiro, eu vou ler para você esse texto que menciona que Cristo bebeu vinho, porque ele estava na festa de casamento na cidade de Caná, lá em João capítulo 2. Tá? É esse o relato que Juninho deve ter lido. Eu vou ler um texto que mostra que a palavra vinho na Bíblia se refere ao vinho alcoólico e outro que se refere ao puro suco da uva. Primeiro texto, Provérbios capítulo 20, verso 1, mostra a palavra vinho sendo usada para se referir à bebida alcoólica. Diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, provoca confusão. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, ou seja, é burro na linguagem bíblica, né? Toda pessoa que se deixa dominar por isso. Então aqui o termo vinho se refere, sem dúvida alguma, ao vinho alcoólico. Mas em outro texto da Bíblia, o termo vinho se refere ao puro suco da uva. E esse texto se encontra em Isaías 65, verso 8. Ah, professor, isso é bom a gente marcar, hein? Isaías 65, verso 8. Vamos acompanhar aqui. Veja como a própria Bíblia, Tito, se explica. A própria Bíblia se explica. Isaías 65, 8 mostra que o termo vinho também se refere ao puro suco da uva. Diz o seguinte o texto: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Professor, pois não? Olha, eu queria até ler aqui na linguagem de hoje, o senhor permite? Leia, por favor. favor. Olha aqui, ó, diz o seguinte, o Senhor diz, quando alguém encontra alguma uva cheia de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-la, pois o vinho que fizemos com ela será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Oh, que contribuição você deu, Tito, para a leitura, com a nova tradução na linguagem de hoje. Exatamente, professor. Então você comprovou, Tito, com essa outra versão, que o termo vinho também se refere ao puro suco de uva na Bíblia. Exatamente, professor. Agora, como que provamos que Cristo, na festa de casamento, ele transformou a água em um vinho não alcoólico? Primeiro, analisando os textos bíblicos que mostram que Deus é contra o uso de bebidas alcoólicas. Você pode ler, por exemplo, Provérbios 23, do verso 29 ao 35. E aquele texto que eu mencionei anteriormente, Abacuque 2,15. Lá é dito o seguinte, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Se Jesus tivesse dado bebida alcoólica para aquelas pessoas na festa, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Aí Cristo seria um pecador e não poderia ser um salvador.
Então não resta dúvida alguma, querido telespectador e amigo ouvinte, que o vinho utilizado por Jesus era o puro suco da uva. De acordo com Isaías 65:8, era o suco da uva existente na uva e não na garrafa. Gálatas 5:19-21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Algumas situações que me ocorrem agora de quando o cristão não deveria beber álcool de jeito nenhum são essas. Primeiro, antes de dirigir, porque isso é proibido pela legislação e ele deve seguir a lei do país. E também é perigoso, porque diminui os seus reflexos. Ele está mais propenso a causar um acidente. Assim, da mesma forma, aqueles que falam ao celular dirigindo. É proibido. Outra situação em que o cristão nunca deve comer, não deve beber bebida alcoólica, quando ele está na presença de outros irmãos que têm restrições à bebida ou que já tiveram problemas com o alcoolismo. Porque isso vai servir de escândalo para aqueles que acham que não devem beber, e de tropeço para aqueles que tiveram problema com bebida. Ele não pode nem ver alguém beber na frente deles, que eles podem ficar com vontade. Outra situação em que o cristão não deve beber é na frente de crianças e jovens, se ele perceber que isto poderá levá-los a uma prática para a qual eles ainda não têm o devido controle, o discernimento de excessos, né, de se exceder naquilo. Outra situação que ele não deve beber de jeito nenhum, entre incrédulos que se reúnem para beber. Eu não estou me referindo a um jantar, a uma celebração, como um casamento, mas a reuniões em bares. Um cristão não tem nada que ir a um bar beber com os amigos. Porque ele não. O que ele encontra nos amigos? Ele vai encontrar o quê? As coisas andam, épocas em que o porte andando fazendo xixi no cachorro. Daqui um dia, certamente, nós vamos chegar na igreja e vamos ver dois irmãos aproximarem-se da cantina e dizer: irmã, 2 cervejinhas e uma porção de torresmo, porque